A Arca da Aliança é muito mais do que um simples artefato antigo. Ela carrega segredos, mistérios e um poder divino que atravessa milênios. Mas o grande questionamento persiste: onde está a Arca da Aliança agora? Será que ela permanece escondida, aguardando o momento certo para retornar? Ou será que o desaparecimento da Arca revela algo ainda mais profundo sobre a nossa conexão com o divino? Não é apenas história, é um enigma que toca o coração da nossa fé. Se você quer descobrir a verdade por trás desse mistério e entender o que a Arca realmente significa para o futuro, continue assistindo. O que vem a seguir vai mudar sua visão sobre a história sagrada para sempre. A Arca da Aliança é, sem dúvida, um dos artefatos mais sagrados e misteriosos da história bíblica. Construída sob as instruções diretas de Deus, dadas a Moisés no Monte Sinai, ela simbolizava a aliança eterna entre o Criador e o povo de Israel. A Arca era mais do que um simples objeto, era o trono terrestre de Deus, representando sua presença e glória no meio do seu povo. Suas dimensões e detalhes de construção são descritos com precisão em Êxodo 25 versículo 10-22. Medindo cerca de 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora, conferindo-lhe uma aura divina e majestosa. O topo da arca era coroado pelo propiciatório, uma tampa de ouro sólido. Sobre essa tampa repousavam 2 querubins esculpidos, cujas asas se estendiam em direção ao centro, criando um espaço sagrado entre eles. Esse lugar, conhecido como o Assento da Misericórdia, era onde Deus prometeu se encontrar com Moisés e os sacerdotes, falando com eles de forma direta. A arca, portanto, não era apenas um símbolo da presença divina, mas também o elo de comunicação entre o céu e a terra. Seu transporte era cercado de regras rigorosas. Apenas os levitas, designados especialmente para essa tarefa, podiam carregá-la, utilizando varas de ouro inseridas em argolas laterais para evitar o toque direto. Tocar a arca significava morte imediata, demonstrando a santidade absoluta de Deus e a separação entre o divino e o humano. A arca não era apenas um objeto, mas uma mensagem viva. A santidade e a glória de Deus habitavam ali, no meio do seu povo. O interior da Arca da Aliança guardava objetos que não eram apenas simbólicos, mas profundamente significativos na história e na fé de Israel. Esses itens testemunhavam o relacionamento de Deus com o povo, recordando momentos de provisão, liderança e aliança. De acordo com a Bíblia, a arca continha 3 itens principais: as tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. As tábuas da lei, também conhecidas como as tábuas de pedra, eram o coração do conteúdo da arca. Gravadas pelo próprio dedo de Deus, elas continham os 10 mandamentos que definiram a relação de Israel com Deus e uns com os outros. Guardá-las na arca era uma forma de assegurar que essa aliança sagrada nunca fosse esquecida. As tábuas representavam a justiça divina e a obediência que Deus esperava do seu povo, lembrando-os constantemente de sua santidade. O vaso de maná era um memorial da provisão de Deus no deserto. Durante os 40 anos de peregrinação, quando Israel não tinha como plantar ou colher alimentos, Deus supriu suas necessidades diariamente com o maná, um alimento celestial que caía do céu como orvalho. Guardar esse vaso na arca era uma forma de recordar que Deus é o provedor supremo, que sustenta aqueles que confiam em Ele mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A vara de Arão, que milagrosamente floresceu, era um sinal de escolha divina. Durante uma rebelião no deserto, Deus ordenou que cada tribo apresentasse uma vara, e a vara de Arão foi a única a produzir flores e amêndoas, confirmando sua liderança sacerdotal. Este objeto, dentro da arca, representava a autoridade de Deus sobre seu povo e a legitimidade do sacerdócio que ele havia instituído. Esses 3 itens juntos não eram apenas relíquias, mas testemunhos vivos da fidelidade e do poder de Deus. Eles eram um lembrete constante de que a presença divina não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade que sustentava e guiava Israel em todos os momentos de sua jornada. A trajetória da Arca da Aliança é repleta de episódios marcantes, que destacam seu papel central na história de Israel e no relacionamento com Deus. Desde sua construção no deserto até eventos milagrosos que demonstraram o poder divino, a arca sempre foi mais do que um objeto. Era o ponto de contato entre o céu e a terra, carregando a presença do Altíssimo. Após sua construção conforme as ordens de Deus, a arca acompanhou o povo de Israel durante sua peregrinação pelo deserto. Foi diante dela que os israelitas marcharam quando atravessaram o rio Jordão em direção à terra prometida.
Em um dos milagres mais notáveis, as águas do rio se dividiram assim que os sacerdotes que carregavam a arca tocaram a borda das águas. Josué 3 versículo 13 e 17. Esse evento não apenas abriu caminho para Israel, mas também confirmou a presença ativa de Deus guiando seu povo. Outro episódio emblemático foi a queda das muralhas de Jericó. Josué 6. A arca foi levada em procissão durante 7 dias ao redor da cidade, e no 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas desabaram. Aqui, a arca simbolizava a força divina operando em favor de Israel, demonstrando que as conquistas não eram obra humana, mas fruto da intervenção direta de Deus. Porém, nem todos os momentos envolvendo a arca foram gloriosos. Durante uma batalha contra os filisteus, ela foi capturada, em um ato que simbolizava o afastamento de Israel dos caminhos de Deus. Os filisteus a levaram para seu território, mas a presença da arca trouxe desastres. Tumores e pragas se espalharam entre eles, forçando-os a devolvê-la. Colocada em uma carroça puxada por vacas, a arca retornou a Israel, mostrando que a glória de Deus não podia ser manipulada ou capturada. 1 Samuel 5:6. A arca permaneceu por um período na casa de Abinadab, até que o rei Davi decidiu trazê-la para Jerusalém. Durante esse transporte, o evento trágico da morte de Uzá, que tocou a arca para estabilizá-la, reafirmou a santidade inegociável do objeto sagrado. 2 Samuel 6 versículos 6-7. Mais tarde, ao ser levada para Jerusalém, Davi dançou diante da arca com grande alegria, celebrando a presença de Deus no centro da nação. A história da arca é um testemunho poderoso da relação dinâmica entre Deus e seu povo. Ela representava bênçãos quando Israel permanecia fiel, mas também juízo quando se afastava. Cada evento envolvendo a arca reforçava uma mensagem clara: a presença de Deus é real, sagrada e transformadora. Após séculos de protagonismo na história de Israel, a Arca da Aliança desapareceu misteriosamente. Sua última menção bíblica ocorre durante o reinado do rei Josias, quando ela foi colocada no Templo de Salomão, mas o que aconteceu depois disso permanece um dos maiores enigmas da humanidade. Diversas teorias e tradições tentam explicar seu paradeiro, mas nenhuma foi definitivamente comprovada, deixando um rastro de mistério e fascínio. O desaparecimento da arca provavelmente ocorreu durante o período de invasões estrangeiras em Jerusalém. Uma das teorias mais populares sugere que ela foi perdida ou destruída quando o exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, invadiu a cidade e destruiu o templo em 586 a.C. No entanto, relatos históricos não mencionam explicitamente a arca entre os tesouros saqueados, levantando dúvidas sobre se ela ainda estava lá quando os babilônios chegaram. Outra hipótese intrigante aponta para uma fuga estratégica. Alguns estudiosos acreditam que os sacerdotes, cientes do iminente ataque, podem ter escondido a arca em uma caverna secreta ou transportado para outro local seguro. Uma tradição etíope afirma que a arca foi levada para Aksum, onde permanece guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. Embora muitos duvidem dessa história, a igreja mantém o objeto como o mais sagrado de seus tesouros, protegido por um guardião que é o único autorizado a vê-lo. Há ainda especulações de que a arca foi escondida em túneis subterrâneos em Jerusalém. Escavações na área do Monte do Templo revelaram passagens antigas que poderiam ter sido usadas para ocultar artefatos sagrados. Essa teoria se conecta à crença de que a arca está aguardando o momento designado por Deus para ser revelada novamente, possivelmente em um evento de significância profética. Independentemente de seu paradeiro físico, o significado espiritual da arca transcende sua localização. Para muitos, ela permanece um símbolo do poder, da santidade e da aliança eterna de Deus com seu povo. Enquanto arqueólogos, teólogos e curiosos buscam respostas, o mistério em torno da arca continua a inspirar fé, debates e especulações. Mais do que um objeto sagrado, a Arca da Aliança carrega um significado espiritual profundo que ultrapassa gerações. Para Israel, ela não era apenas um símbolo, mas a representação tangível da presença de Deus no meio do seu povo. Sua importância espiritual transcendeu o tempo, apontando para verdades eternas que continuam a impactar crentes ao redor do mundo. A arca era um testemunho da aliança entre Deus e Israel. As tábuas da lei, guardadas em seu interior, não apenas lembravam o povo de seus deveres para com Deus, mas também da fidelidade dele em cumprir suas promessas. Era como se a própria arca declarasse: "Eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo." Esse compromisso não era uma mera formalidade, era um pacto vivo, que se manifestava em momentos de bênçãos, proteção e correção divina. O propiciatório,
A tampa da arca, onde os querubins estavam voltados um para o outro, era considerado o trono de Deus na terra. Ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue da expiação, reconciliando Israel com Deus. Essa prática não era apenas um ritual, era uma antecipação do sacrifício final e perfeito de Cristo, que abriria o caminho para que toda a humanidade pudesse se aproximar de Deus com confiança. Além disso, a arca simbolizava o poder e a santidade de Deus. Por onde ela passava, o poder divino se manifestava, seja abrindo rios, derrubando muralhas ou derrotando inimigos. Mas sua santidade também trazia uma advertência. A glória de Deus não pode ser tratada com descaso. A morte de Uzá ao tocar na arca ilustra essa verdade, enfatizando que o relacionamento com Deus exige reverência e obediência. Para os cristãos, a arca aponta para Cristo como o cumprimento perfeito de tudo o que ela representava. Assim como a arca era o lugar da presença de Deus entre o povo, Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele é o mediador da nova aliança, cujo sacrifício nos permite acesso direto ao Pai. As verdades espirituais reveladas pela arca encontram sua plenitude na obra redentora de Cristo. Hoje, embora a localização física da arca permaneça um mistério, seu significado espiritual continua vivo. Ela nos lembra de um Deus que deseja estar perto de seu povo, que faz promessas e as cumpre, e que exige santidade, mas oferece graça. A Arca da Aliança, portanto, não é apenas um artefato do passado. É um convite constante para um relacionamento vivo e transformador com o Deus Todo-Poderoso. O mistério em torno da Arca da Aliança continua a cativar mentes e corações na era moderna. Ela transcendeu as páginas da Bíblia, tornando-se um ícone cultural, teológico e histórico. Sua influência é sentida não apenas nas religiões abraâmicas, mas também na arqueologia, na literatura e até no cinema. O que a arca simboliza para as pessoas de hoje vai muito além de sua possível localização física. Ela representa um enigma que ecoa questões sobre fé, história e o relacionamento da humanidade com o divino. Ao longo dos séculos, expedições e estudos arqueológicos buscaram descobrir o paradeiro da arca. Desde as escavações no Monte do Templo, em Jerusalém, até as teorias sobre sua presença na Etiópia ou mesmo em cavernas subterrâneas no Oriente Médio, a busca pela arca reflete a persistência humana em compreender o passado. Alguns veem nessa busca não apenas uma questão histórica, mas também um desejo de conexão com o sagrado, uma tentativa de tocar o que consideram ser uma manifestação direta de Deus. Na cultura popular, a arca se tornou um símbolo de poder e mistério. Obras literárias e filmes, como Os Caçadores da Arca Perdida, popularizaram a ideia de que a arca é mais do que um artefato perdido. Ela é uma chave para compreender verdades ocultas e sobrenaturais. Embora essas representações sejam muitas vezes fantasiosas, elas refletem o fascínio coletivo que a arca exerce sobre a imaginação humana. Teologicamente, a arca continua sendo um tema de reflexão e estudo. Para muitos estudiosos cristãos, ela é vista como uma sombra dos mistérios de Cristo, um símbolo da nova aliança estabelecida por meio do sacrifício de Jesus. Seu desaparecimento físico, argumentam alguns, pode ser um lembrete de que a presença de Deus não está confinada a objetos ou lugares, mas é acessível a todos os que buscam a Ele em espírito e verdade. Além disso, a arca permanece como um símbolo de esperança. Para os judeus, ela representa a expectativa de restauração e reconexão com as promessas feitas a seus antepassados. Para os cristãos, ela aponta para a culminação da história redentora de Deus, quando seu trono será plenamente revelado e todos os povos experimentarão sua presença gloriosa. No final, a Arca da Aliança é mais do que um artefato ou uma lenda. Ela é uma ponte entre o passado e o futuro, entre o temporal e o eterno. Sua história, e o mistério de seu desaparecimento, continua a inspirar e desafiar as pessoas a refletirem sobre o que significa buscar a Deus, entender seus caminhos e viver em aliança com Ele. O mistério da Arca da Aliança vai além de um simples artefato perdido. Ela representa o poder divino e o elo entre o céu e a terra, um símbolo de fé e esperança para milhões ao longo dos séculos. Se você achou este mistério fascinante, imagina o que mais temos preparado para você. No nosso canal, exploramos os maiores enigmas bíblicos, histórias surpreendentes e revelações espirituais que vão transformar sua maneira de ver o mundo. Não deixe esse segredo ficar para trás. Inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a descobrir o que vem por aí. Continue conosco nesta jornada de fé e mistério. Você não vai querer perder o que está por vir. Até o próximo vídeo.